Vamos ver como é que funcionam exatamente os métodos, em particular o método da divisão e o método da multiplicação, para um cenário, para um exemplo real. Suponha que a gente tenha chaves de 1 a 999. Tenho n chaves para ser inseridas e aí eu preciso definir m, que é o tamanho de uma tabela hash. Bom, pelo método da divisão, como é que a gente vai atuar? O valor, a função hash h, ela vai pegar uma chave k e ela vai trabalhar com k módulo o tamanho da tabela. Vamos escolher aqui, eu escolhi arbitrariamente um n, como o n era 8, eu escolhi o m igual a 13. Por quê? Porque é um número primo aqui e que está próximo, que dá uma margem de segurança para os 8 números, né? Vou ter aqui 5 espaços em branco para evitar colisões e ao mesmo tempo é um número primo. Então o nosso método da divisão vai ser porcentagem 13. E nós temos que definir mais uma coisa aqui também, que é como é que a gente vai tratar as colisões. Vamos lá, um por um. Né? Se eu faço então, eu quero computar a função hash para cada uma das chaves, né? Essas são as chaves. Vamos colocar aqui k igual a 10, 15, 0, 8, 19, etc. Essas são as chaves que eu quero inserir na tabela. Quais são os valores da função hash? Bom, 10 resta a divisão com 13 é o próprio 10. Então cai aqui. 15 resta da divisão com 13, então o que vai acontecer? Se a gente divide aqui 15 por 13, dá 1, né, e sobra 2. Então 15 vai vir aqui na posição 2. Então eu vou colocando aqui 10, 2, 0 vai cair na posição 0. 8 resta da divisão com 13 vai dar 8, porque a divisão não é inteira. 19, então eu divido 13, dá 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6. Então, 19 vai cair aqui na posição 6. Fazendo agora do 26. 26 resta a divisão com 13, dá 0. E aí, só que eu vou aqui no 0. E se eu tentar colocar aqui 26 no 0, já está ocupado. Então, o que aconteceu aqui? Uma colisão. Nesse caso, então, como eu tenho uma colisão, eu tenho que alterar de alguma forma, tratar essa colisão. O método mais simples para fazer o tratamento de colisão é o método da sondagem linear, que vai então procurar os próximos elementos para verificar se existe algum espaço livre. Para isso, eu modifico a função hashing. Eu vou dizer que eu tenho aqui k mais i resta a divisão com 13. Em que i é o número de colisões em K, na chave K especificamente. Então, inicialmente, I é 0, e agora, então, inicialmente tem o método da divisão normal. Agora que o 26 deu uma colisão, então a nova chave vai ser computada como sendo H de K, vamos já colocar H de 26, sendo igual a 26 mais 1, resta a divisão com 13. Então ele vai na posição, ele vai na 27, 27 resta a divisão com 13 é 1. Então é por isso que é a sondagem linear, né? Ele vai tentando procurar aqui os próximos elementos. Eu vou até colocar em cor diferente aqui o elemento que deu colisão. Então eu encontrei aqui a posição 1. Ok, está encontrada a posição. Vamos para o 14. Agora, o 14 resta a divisão com 13, dá 1. Puxa, mas e agora, né? Colisão. Eu tenho mais uma colisão aqui. Tentei inserir o 14 na posição correta e não deu certo. Então eu faço o que? A sondagem linear. Então agora eu vou computar H de 14. Como eu tenho uma, veja que o I ele não acumula, tá? É por chave. Mais 1, resta a divisão com 13. Isso dá 15, resta a divisão com 13, que dá 2. E aí eu tive mais uma colisão. Mais uma colisão aqui. Eu não consegui encaixar o 14. Então o que eu tenho que fazer? Continuar. Então agora ele vai ser 14 mais 2. Resta a divisão com 13, que dá 3. E agora finalmente eu consigo encaixar o 14 aqui. Maravilha. Mais um número, né? Então ele fica na posição 3. Vou colocar
outra cor. Mais um número, 21. 21, resto da divisão com 13. Vocês me dizem aí. Dá 8. Então, agora, né? Quando eu vou tentar aqui encaixar no 8, já tem alguém. Colisão. Faço a sondagem linear e a gente já sabe aqui que vai cair na posição 9 e que aqui na posição 9 a gente consegue encaixar o 21. Então, esse é o método da divisão. A gente teve aqui várias colisões. Eu vou colocar aqui o resultado final. A gente teve 4 colisões em 8 chaves. Isso é um número razoavelmente grande, tá, de colisões. Vamos estudar agora o método da multiplicação. Nós temos o mesmo cenário, chaves de 1 a 999, né? Eu tenho aqui as chaves possíveis. A tabela hashing continua com o tamanho 13, mas agora o que eu tenho que escolher é o valor de A. Lembrando que eu tenho K vezes A, módulo 1, vezes M, arredondado para baixo. Vamos escolher o A como sendo 0,3. Ah, mas e o Fibonacci hashing lá, 0,6? Não, aquilo lá é muito difícil de calcular, né? É muito grande para calcular. Então, para evitar ficar calculando, vou usar aqui um método mais fácil. Tá? Mas vocês poderiam aí usar um Fibonacci hashing na prática, que é bem recomendado. Tá? Então vamos lá. Ó. Eu vou tentar inserir a primeira chave. Como é que a gente calcula a primeira chave? Bom, essa primeira chave é 10. Então eu tenho que fazer K, que é 10, né? K é 10, vezes 0,3, que é o fator A, resto da divisão com 1, vezes N, tudo arredondado para baixo. Então, no caso do 10, nós temos 10 vezes 0,3, que dá 3. Número 3, 3,0. Eu estou enfatizando aqui o 3,0 porque ao fazer o módulo com 1, e só fazer o mod 1 aqui, eu esqueci de mais um parênteses, vezes M, que a gente vai ter, né? O mod 1, ele traz só a parte fracionária, só a casa depois da vírgula. Então, o resultado aqui vai ser 0,0 vezes M, que é 0, nesse caso aqui. Então, 0,0 vai dar 0 vezes 13, que vai dar 0. Então, o 10 vai na posição 0. Então, vejam que o elemento está determinando é qual a parte, qual é a região da tabela hash onde vai recair aquela chave com base no M. Então, ele está multiplicando. Como a gente garante que essa parte fracionária ela vai sempre ser um número entre 0 e menor do que 1, então a gente sabe que ela vai distribuir, multiplicando por M, os valores entre 0 e 12 nesse caso. Vou colocar aqui um slide com todas as contas, porque aí já fica mais fácil para a gente. Então, no caso do 10, que foi o primeiro aqui, é 10 vezes 0,3, dá 3. 3, resto da divisão com 1 é 0. Arredondado para baixo é 0. Então, está aqui. O próximo elemento é o 15. A gente tem aqui o 15. 15 vezes 0,3. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, vai dar 4,5. Não deveria dar 4,5. Então, 15 vezes 0,3 dá 4,5. Então, aí eu tenho isso aqui, né, o resto da divisão. Aqui eu fiz uma... Espera aí, pessoal. Aqui não é 4,5, né? Aqui é 4,5. Vamos passar isso aqui para frente. Aí, beleza. A gente faz um passo anterior aqui. E aqui... Vou copiar um termo desse. Aqui fica mais fácil. Pronto. Então, agora a gente tem...
Então vai ficar aqui 4,5 mod 1 vezes 13. Então 4,5 mod 1 vai dar meio. Meio vezes 13. Então a gente vai que a gente está colocando, vai colocar o vetor na metade da posição, né? Meio vezes 13 vai dar 6,5, com o arredondamento para baixo, 6. Então essa é a sequência do processamento. Então o 15 vai vir aqui na posição 6. Continuamos fazendo o mesmo esquema. Então agora nós temos o 0. Bom, 0, vezes qualquer coisa vai dar 0. 0, resto da divisão com 1 vai dar 0,0. E agora a gente entrou aqui em uma colisão. Como nós estamos fazendo a sondagem linear, a ideia então é a mesma da anterior. Nós vamos somar 1 na chave. Né? E aqui somar 1 na posição que a gente está procurando. Né? Nesse caso aqui da multiplicação. Então mais 1 aqui, que tem uma colisão. Vou achar aqui, vou pegar aqui uma colisão. Estava fazendo com essa cor. Então tem a colisão aqui no 0. E aí então a próxima posição é 1. Essa é a sondagem linear. Então a gente vai encaixar aqui o 0 na posição 1. E o 0, né? Então vamos manter aqui a cor que eu estava fazendo antes. O 0 então fica com uma cor diferente, porque foi dada a colisão. Continuando, então a gente tem o número 8. 8 vezes 0,3 dá 2,4. 2,4 mod 1 dá 0,4. 0,4 então significa 40% do vetor, né? Isso que ele está tentando prever aqui. Que dá 5,2, que dá 5. Então o 8 aqui vai na posição 5. Na sequência eu tenho 19. 19 vezes 0,3 vai dar 5,7. Aqui eu estou pegando uma colinha, para a gente não demorar demais. Então dá 5,7, resta a divisão com 1, 0,7. Ele vai jogar na posição ali 70% do vetor, que vai dar 9,1. E o resultado é 9. Então o 19 vai para a posição 9. Na sequência, 26. 26 vezes 0,3 dá 7,8. Resto da divisão com 1, 0,8. 0,8 vezes 13, 80% do vetor vai dar na posição 10,4, que é 10. Então aqui o 26, esqueci de colocar, vai na posição 10. 14. 14 vezes 0,3 dá 4,2. Resto da divisão com 1, a parte fracionária, que é 0,2. Então 20% do vetor, 2,6, que vai dar 2. Então o 14 vem aqui na posição 2. E finalmente o 21. 21 vezes 0,3 dá 6,3. Resto da divisão com 1 dá 30% do vetor, que dá 3,9. Então aqui no caso 3,9 dá na posição 3. A posição 3 está vazia, então ele entra aqui 21. Bom, isso aqui mostra o quanto que o método da multiplicação ele pode ser mais adequado para esse cenário específico aqui que a gente trabalhou. Tá? Lembrando que a gente pode ter casos em que esse método não é perfeito também. Isso foi só uma demonstração para indicar algumas vantagens do método da multiplicação. Eu estabeleci esses números arbitrariamente, tá? Eu não fiz aqui para o método da multiplicação ser melhor, mas só para mostrar que trocando a função hash a gente consegue mais ou menos colisões a depender dos dados. E é isso que a gente deve estudar para poder tentar produzir ou desenhar, projetar, melhor dizendo, a melhor função hash possível, considerando os nossos dados e o tamanho que a gente tem disponível para poder armazená-los.